cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de muita alegria hoje estar aqui com os irmãos, rever o amigo, o pastor Ivan, a qual tenho muita estima e carinho, e poder estar celebrando com os irmãos, adorando, exaltando o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Quando cheguei aqui, confesso que o meu coração se encheu de alegria ao ver o povo de Deus reunido, adorando, celebrando e entoando louvores ao nosso Rei. E me veio à memória o que os relatos históricos deixaram registrados, que o povo de Deus, quando em todas as vezes ao longo da história, que passou por lutas, por perseguições, eles permaneciam com a sua fé pujante, adorando e exaltando o nome do Senhor. As circunstâncias, as pandemias, as adversidades não podem roubar a alegria da nossa salvação em Cristo Jesus. Convido os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 8, do verso 10 ao 17. Eclesiastes, capítulo 8, verso 10 ao 17. Que diz a palavra do Senhor? Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Então exaltei eu a alegria, porquanto para homem nenhum coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplarei toda a obra de Deus, e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não entenderá. E ainda que diga o sábio que o virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te exaltar, glorificar e exaltar o teu santo e sublime nome, Pai. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra os nossos corações, para que a tua palavra venha a ser como uma semente frutífera, que o Senhor venha nos ensinar, exortar e consolar a tua igreja, que o Senhor venha lançar luz à minha mente, para que eu possa expor a tua palavra com fidelidade, com o único objetivo de Cristo Jesus ser exaltado nesta noite.
É assim que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto que acabamos de ler, ele retrata de uma perspectiva a qual o seu autor, Salomão, está fazendo sobre um recorte das nossas vidas. No verso 9, o texto sagrado diz: tudo isso vi quando me pus a refletir em tudo o que se faz debaixo do sol. Importante é ler o verso 9 para que nós possamos compreender o verso 10, que segue dizendo: nessas ocasiões, justamente essas ocasiões a qual Salomão fala, eram aquelas ocasiões ao quais ele se colocou para refletir em tudo o que se fazia debaixo do sol, em tudo o que se passava ao redor dele no seu dia a dia. E no verso 9 o texto segue dizendo: nessas ocasiões vi ímpios serem sepultados e gente indo e vindo do lugar onde eles foram enterrados. Todavia, os que haviam praticado o bem foram esquecidos na cidade. E isso também não faz sentido. Salomão, ele apresenta uma imagem de um sepultamento, onde ele observava que um ímpio, um homem que não temia a Deus, havia sido enterrado e havia um grande culto fúnebre com muitas honrarias. E quando nós nos deparamos com esse texto, inevitavelmente nós não podemos refletir acerca da morte. A morte é uma verdade incontroversa. Ela vem para todos, independentemente de cor, de classe social, de etnia, de poder econômico. Alguém um dia disse que todos nós recebemos uma senha, só não sabemos quando seremos chamados, mas que esse dia virá, exceto se o nosso Redentor antes vier levar a sua igreja. Mas a morte é uma realidade. A morte é uma realidade que provavelmente todos enfrentarão. E a morte, ela possui um caráter pedagógico. Porque muitas vezes, quando estamos celebrando a vida em festejos, em comemorações, nós não paramos para refletir e autoavaliar a nossa vida. Mas quando nós nos deparamos com um funeral, nós passamos a refletir acerca dos valores da nossa vida, das prioridades, do nosso estilo de vida, do nosso relacionamento com Deus, das nossas convicções, da nossa fé, da nossa esperança na vida eterna. São nessas situações que nós trazemos muitas coisas à nossa memória. E Salomão, no verso 10, diz que observou esse funeral. E apesar de o homem ser um homem ímpio, que não obedecia e não temia a Deus, aquele homem recebeu todos os cortejos, todas as honrarias. E é interessante que, em outra versão, na Almeida Revista Atualizada, o texto diz: assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Aqueles homens maus estavam sendo reconhecidos, aclamados, enquanto homens piedosos, o povo de Deus, na perspectiva de Salomão, estavam sendo esquecidos, abandonados.
E é uma situação que gera uma certa inquietação e um constrangimento ao autor, porque ele vê os perversos progredindo, sendo reconhecidos como se piedosos fossem. E o texto fala que eles eram aplaudidos nos lugares onde eles haviam feito as suas más obras. Os maus sendo honrados no próprio cenário da sua maldade, o que causa estranheza e certa perplexidade. E essa realidade que o autor sagrado presencia, quando nós trazemos para a nossa realidade, para debaixo do sol, para o nosso dia a dia, muitas vezes nós presenciamos e vivenciamos situações semelhantes a essas, onde muitas vezes homens íntegros, honrados, tementes ao Senhor, são rejeitados, são abandonados, passam por lutas, tribulações e angústias, que algumas vezes nos faz pensar que foram completamente abandonados por Deus. Enquanto corruptos, homens depravados, que rejeitam as Escrituras, que não têm compromisso com o Senhor, com a sua obra, muitas vezes são regozijados, homenageados, em seus funerais são pintados como verdadeiros heróis. Muitos genocidas ao longo da história da humanidade tiveram seus sepultamentos com grandes honrarias. Políticos corruptos recebendo homenagens fúnebres. Artistas que ajudaram a implementar em nossa sociedade uma cultura anticristã que atenta contra as verdades absolutas da palavra de Deus, recebem homenagens e aplausos do mundo. Pessoas que rejeitaram o senhorio de Cristo na sua vida. Isso causa certa perplexidade ao autor. No verso seguinte, 11, o texto continua dizendo: quando os crimes não são castigados logo, o coração do homem se enche de planos, o coração dos filhos dos homens se enche de planos para fazer o mal. A sentença contra a maldade demora tanto a ser pronunciada, que tais malfeitores continuam de forma quanto mais reiterada a praticar os seus males, com uma sensação de absoluta senso de justiça. E é interessante que, ao desenvolver a ideia do texto, Salomão fala que, como se não bastasse o ímpio receber um funeral com tantas pompas, receber elogios mesmo nos lugares aos quais eles tantos males praticaram, mesmo tendo atentado contra a vontade de Deus, esses homens atentam contra a justiça, fazem o mal, mas não recebem a devida punição. E meus amados irmãos, quando nós olhamos para a nossa realidade, muitas vezes ao nosso lado, muito próximo de nós presenciamos e vivenciamos, observamos essa realidade. Por que será que as pessoas cometem crime com tanta facilidade? O texto diz, é porque os criminosos não são castigados logo. E é um bem da verdade que o sentimento de impunidade, ele vai gerar a sensação que a prática do crime vale a pena. Sem querer politizar ou trazer partido político A ou B, no cenário nacional nós vemos a classe política como um todo, seja do partido A ou do partido C,
Homens que ao longo da história, figuras carimbadas de toda a sociedade brasileira, corruptos, que estão sempre no cenário nacional, se apresentando como verdadeiros heróis, mas que saqueiam a nação, que são instrumentos de corrupção. E ao refletir sobre essa questão, Salomão percebe que aquele homem falecido havia continuado a pecar porque ele acreditava que permaneceria impune. Os ímpios que não temem, não conhecem ao Senhor, eles acreditam que pode fazer as suas malfeitorias e que nada acontecerá, porque eles estão desfrutando dos bens debaixo do sol. Os bens que podem ser palpáveis e desfrutáveis aqui nessa terra. A ausência do temor a Deus gerava essa sensação de impunidade, fazendo com que os ímpios continuassem seus caminhos tortuosos, as suas maldades e a sua rebelião contra Deus. Mas muitas vezes paramos para pensar em momentos de certas angústias. Muitos de nós já pensamos, já verbalizamos, ou ainda assim faremos, de perguntar: aonde está Deus em meio a tamanhas situações? Meus amados irmãos, a longanimidade e misericórdia de Deus, ela não pode ser por nós compreendida como sua inércia ou conivência com atitudes dos ímpios que afrontam os seus preceitos e a sua palavra, mas sim como um ato exclusivo do seu amor incondicional e da sua graça em salvar o seu povo, em esperar o arrependimento genuíno do pecador, mediante a fé em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, ele diz: o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porque tem situações que, não sei os irmãos, mas que nós olhamos e dizemos: Senhor, age, exerce o teu juízo. Existem determinadas situações que geram uma angústia dentro dos nossos corações. É bem verdade que Deus, ele é longânimo com os pecadores, e nem sempre julga o pecado de forma imediata, pois ele deseja arrependimento, quebrantamento e o reconhecimento que nós nada somos, mas que dependemos exclusivamente da sua graça. Mas, meus amados irmãos, no entanto, a misericórdia e a graça de Deus, elas não devem ser usadas como desculpa para a rebeldia e para vivermos em confronto com a lei de Deus para as nossas vidas. Mas apesar dos ímpios muitas vezes acharem que não serão julgados, o julgamento está por vir, talvez mais rápido do que se imagine. Deus está nos dando mais tempo para que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e venhamos nos voltar plenamente para Ele. A bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Para aqueles que não acreditam no juízo final, ou os que acreditam, mas acham que está muito distante, que riem, achando que tudo podem fazer nessa terra, porque numa perspectiva humana vai tudo bem.
As coisas estão caminhando bem. Amada igreja do Senhor, nada que está encoberto que não seja descoberto, e nada que esteja oculto que não seja revelado pelo Senhor. Nós temos de estar atentos. E o texto segue dizendo: o ímpio pode cometer 100 de crimes e até ter vida longa, mas sei muito bem que as coisas serão melhores para os que temem a Deus, para os que mostram respeito diante deles. Para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como as sombras, serão poucas. Pelo texto que acabamos de ler, aparentemente aquelas pessoas estavam tendo uma vida boa. Aqueles ímpios que desobedeciam, que não se submetiam ao senhorio de Deus, eles, sob uma perspectiva humana, eles estavam vivendo bem, tendo a vida tranquila, estavam caminhando aparentemente numa suposta paz. E quantas pessoas nos nossos dias estão vivendo dessa forma, inclusive dentro das igrejas. E Deus está nos chamando para refletirmos acerca dessas verdades. No Salmo 73, muito conhecido, de Asaf, ele questiona o Senhor e diz: para eles, para os ímpios, não há preocupações, o seu corpo é sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Em outras palavras, os inimigos de Deus estão prosperando, estão triunfando, estão gozando do bem-estar e das maravilhas dessa vida. Enquanto que os homens tementes a Deus, os crentes no Senhor Jesus, estão perecendo, não estão podendo desfrutar dessas maravilhas. Entretanto, Salomão conclui que mais cedo ou mais tarde, os perversos serão julgados e os justos serão recompensados. Deus tem recompensa para o seu povo e juízo para os que permanecem em rebeldia contra o seu senhorio. Na verdade, à medida que o sol se põe, as sombras tornam-se mais longas. É possível que Salomão esteja sugerindo que a vida longa do perverso é apenas um prelúdio para a escuridão eterna. Porque após a sombra vem a escuridão. E meus amados irmãos, de que maneira nós devemos reagir diante das injustiças e das iniquidades deste mundo que nós vivemos? Porque debaixo do sol, nós temos de conviver com injustiças e com iniquidades. Nós temos de viver com agruras, com angústias, com sofrimentos, com perdas, com pandemias. Após a queda de Adão, a terra foi amaldiçoada. Nós passamos a viver todas essas circunstâncias. Sem dúvidas, como cristãos, nós devemos ser a luz do mundo e o sal da terra. Nós devemos buscar eleger políticos honestos. Devemos exercer as nossas funções na sociedade e na igreja de forma honrada. Nós devemos acreditar que as autoridades constituídas irão exercer o seu papel de forma responsiva, visando o bem da coletividade. Mas nós não podemos imaginar
que isso será suficiente para que haja uma grande e completa transformação debaixo do sol. Até que Jesus institua plenamente e completamente o seu reino justo. Sempre haverá injustiças nesse mundo caído, corrompido pelo pecado. Essa é uma das vaidades da vida. É uma realidade que nós devemos aceitá-la de forma não pessimista, mas de forma confiante, que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Salomão demonstra nesse texto que acreditava que haveria uma correção final, um juízo final, um ponto final para todos esses males. Porque ele estava incomodado com a injustiça que ele estava presenciando na vida, no mundo caído, o qual ele vivia e fazia parte. No verso 13 o texto diz: para os ímpios, no entanto, nada irá bem, porque não temem a Deus, e os seus dias, como sombras, serão poucos. Meus amados irmãos, nada irá verdadeiramente e plenamente bem para o ímpio. Nós podemos até imaginar que as coisas estão boas. Nós podemos até imaginar que uma prosperidade material nessa terra é algo pleno, que o prestígio que alguns gozam é algo completo. Mas, meus amados irmãos, quando chegar aquele grande dia, onde todos enfrentarão o juízo de Deus, nós veremos que as riquezas, as benfeitorias que juntamos nessa terra, de nada valerá. Igreja do Senhor, nós estamos vivendo em tempos que grande parte das igrejas evangélicas abraçam a teologia da prosperidade. Não posso chamar de teologia, porque teologia ela tem de emanar das escrituras sagradas. A mensagem da prosperidade, onde o que importa é ter aqui e agora, não importa como. Onde os prazeres dessa terra momentâneo são enfatizados em detrimento das riquezas e bênçãos espirituais. O Senhor Jesus, Ele nos alertou e disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem e a traça consomem, onde o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouro no reino dos céus. Quando nós olhamos apenas para uma perspectiva debaixo do sol, aqui da terra terrena, passageira, nós nos apegando de forma exagerada às coisas materiais, como se fosse um fim em si mesmo. Eu não estou aqui dizendo, nem querendo transmitir que sejamos jesuítas, que venhamos doar tudo o que tenhamos e vivamos em pobreza, não. A riqueza, ela é fruto muitas vezes, sempre da obediência a Deus. Porque Deus alegra-se em abençoar o seu povo, para que como os bons mordomos venhamos administrar as riquezas aos quais o Senhor colocou nas nossas mãos, inclusive para a propagação do reino de Deus aqui na terra. Mas, amados irmãos, por mais tentado que todos nós sejamos a invejar a vida de muitos dos ímpios, mesmo que eles aparentemente estejam prosperando,
essa pseudo-prosperidade debaixo da terra não pode mexer e abalar as nossas convicções eternas. Nós temos de refletir e nos alegrar no Senhor. A nossa alegria não pode estar condicionada a circunstâncias, a tempos, a ter. A nossa alegria, ela está diretamente, intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento pessoal com Cristo Jesus, o Redentor das nossas vidas. Quando nós temos Jesus Cristo como suficiente, as lutas podem vir e virão. A vida cristã, meus amados irmãos, não é um parque de diversões, apesar de que muitos pregam e pintam como sendo. O próprio Senhor Jesus nos advertiu que no mundo tereis aflições. Mas o texto não para por aí. Ele nos dá uma garantia. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É essa esperança que deve alegrar o nosso coração e não nos deixarmos entristecer em meio às adversidades da vida, em meio às injustiças da vida. Porque quando muitas vezes nós oramos um irmão fiel da igreja, um homem ou uma mulher piedosa, que nós servimos, que serve no seu emprego, com fidelidade, com honradez, para dar um bom testemunho de Cristo Jesus, em meio a uma crise dessa, perde o seu emprego. E às vezes um amigo que é descrente, desonesto, que utilizou de artimanhas, permanece no emprego, e nós ficamos perguntando e questionando às vezes. Quantas pessoas, provavelmente aqui, nesse auditório, que perderam entes queridos, que oraram para que Deus preservasse a vida, mas que Deus, em sua soberania, não interviu para que aquela pessoa fosse curada. Quando nós nos deparamos com tantas injustiças, nós temos de ter a esperança, que é essa esperança que Salomão gerava em seu coração em meio a essas conturbadas constatações, que o Senhor exercerá o seu juízo plenamente. O verso 19, o texto segue dizendo: há mais uma coisa sem sentido na terra: os justos que recebem os que os ímpios merecem, e os ímpios que recebem o que os justos merecem. Isso também, penso eu, não faz sentido. Salomão está perplexo com aquela situação, porque ele tem observado que muitos justos estavam recebendo aquilo que os injustos mereciam. E os injustos estavam sendo beneficiados daquilo pelo qual os justos que verdadeiramente mereciam. E às vezes, nas nossas vidas, nós observamos e enxergamos como Salomão enxergou. Pessoas e situações que deveriam ocorrer de uma forma esperada, elas ocorrem de forma diametralmente oposta e geram interrogações e questionamentos nas nossas mentes.
Pessoas boas enfrentam dificuldades. Homens e mulheres de Deus passam por lutas, por adversidades, por crises, por enfermidades. Enquanto que essas pessoas presenciam e visualizam ímpios em dadas situações, aparentemente estarem desfrutando de bênçãos e de vitórias. Salomão, ele está nos dizendo que nesta vida, algumas vezes ocorrerão aparentes inversões de retribuições e de recompensa. O fato do justo temer a Deus parece que muitas vezes recebe aquilo que os ímpios deveriam receber. E nós só conseguiremos compreender e aceitar tais verdades quando descansamos o nosso coração no temor do Senhor. Quando reconhecemos que Deus, Ele está assentado num alto e sublime trono, que Ele governa todas as coisas, mesmo que nós não possamos compreender plenamente, nós sabemos e reconhecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, apesar da existência das boas leis, de boas pessoas, nós ainda vivenciamos com coisas ruins. A injustiça no mundo ainda é uma grande realidade. E muitos cristãos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, são injustiçados nessa vida, debaixo do sol, são afrontados, envergonhados, perseguidos, atribulados, caluniados, prejudicados, sem um motivo aparente e plausível. E essas situações geravam um questionamento na alma de Salomão. Mas o texto segue dizendo no verso 15: por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. É interessante que o texto fala que nós devemos nos alegrar com situações ordinárias da nossa vida. O fato de comermos, bebermos, nos alegrarmos com coisas cotidianas da nossa vida. O mesmo temor de Deus que nos levará para a vida eterna, nos ajuda também a encontrar a alegria, a plenitude da alegria no Senhor. O texto diz: então exaltei eu a alegria. Portanto, para um homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. A despeito de toda vaidade debaixo do sol, meus amados irmãos, é possível encontrarmos alegrias autênticas nas coisas ordinárias da vida. Sabe o que acontece muitas vezes conosco? Nós não temos contentamento com aquilo que Deus nos deu. E nós condicionamos a alegria
a certas conquistas. Você desejar conquistar algo é legítimo, mas nós não podemos condicionar a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso regozijo a situações futuras. E muitas vezes nós deixamos de nos alegrar em vir à casa do Senhor. Às vezes é preciso uma pandemia para nós voltarmos, pastor Ivan, a dar valor na reunião dos santos. Às vezes a facilidade é tão grande, tem culto uma hora, tem outro, que o crente se acomoda em casa. Aí vem uma circunstância como essa, que mexe com as estruturas de todos nós, que mostra quão pequenos nós somos, que um vírus invisível é capaz de aniquilar os poderosos do mundo, as economias, as grandes potências, mostrar a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa fragilidade, a nossa fugacidade. Quando olhamos para essa situação, a gente vê que, meus irmãos, se não for o Senhor para guardar, em vão vigia o sentinela. Meus amados, observe também que no texto ele menciona a alegria 2 vezes nesse versículo. Ele fala que nós podemos experimentar durante toda a nossa vida. É a alegria da comunhão dos santos, é a alegria de desfrutar a comunhão com a sua família, é a alegria do pão de cada dia, da provisão do Senhor nas nossas vidas. É a alegria do relacionamento pessoal e real que temos com Cristo Jesus. É a alegria de sermos casa, templo e morada do Espírito Santo de Deus. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. É a alegria que Deus nos fez uma promessa, que estaria convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a alegria da certeza perene de Cristo Jesus nas nossas vidas, mesmo sendo quem nós somos, pecadores redimidos pela graça de Deus. É essa alegria que deve pulsar em nossos corações. Nós servimos a um Deus transcendente, mas um Deus imanente que se relaciona e que se apresentou plenamente na pessoa do seu Filho unigênito Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós temos a palavra de Deus no nosso idioma, e quantas vezes negligenciamos. Tem Bíblia para qualquer gosto, tradução para qualquer gosto. Está aqui das leituras que eu fiz, citei umas 5 versões diferentes. Temos tanta oportunidade de conhecer mais a Cristo, que quando nós conhecemos a Cristo, nós nos alegramos nele. Nós começamos a perceber que nós não precisamos de outras circunstâncias para alegrar e preencher os nossos corações. O salmista disse no Salmo 16, 8: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Quando temos a convicção que o Senhor está conosco, nós não nos abalamos ao meio das adversidades, nós não nos desesperamos em meio à pandemia, porque nós temos a certeza que nada nos abalará,
porque nós estamos firmados na rocha de Sião, inabalável, que suporta tempestades e que dá o repouso e o conforto para o povo da aliança. Mas, meus irmãos, quando a gente começa a se apartar da palavra, isso é todo mundo, não tem um bom não pense que eu sou diferente não. A gente começa a enxergar muitas dificuldades, as lutas, não vê motivo para se alegrar. Irmão, a gente vem para a casa do Senhor, Deus sabe o que eu estou dizendo. Eu me alegrei, pastor Ivan, quando eu entrei aqui nesse lugar. Quando eu vi o povo de Deus, eu achei que não ia ter a reunião dos santos, mas o povo de Deus reunido, adorando, cantando louvores, entoando os seus atributos, a sua majestade, o seu senhorio. Quando estivermos desanimando, olhe para quem você era sem Cristo. Quando eu olho para mim, um miserável pecador, condenado a juízo e condenação eterna, e Cristo Jesus, Ele não viu nada de bom em mim, mas Ele de forma graciosa me alcançou através da sua palavra irresistivelmente, e me deu vida eterna, me declarou justo diante de Deus, me reconciliou com Deus, para que eu possa desfrutar a paternidade de Deus. Que maravilha, meus irmãos, que maravilha. A alegria é um dom divino. Quando nós somos templos e moradas do Espírito Santo, nós temos motivo de sobra para nos alegrarmos no Senhor. Que sejamos contentes no Senhor. Que sejamos contentes em Cristo Jesus. Porque Cristo é plenamente suficiente em nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Nós não precisamos de político, nós não precisamos de autoridade, nós não precisamos de carteirada, nós não precisamos de assinatura, de recomendação. Nós precisamos de Cristo Jesus em nossas vidas. Um grande teólogo alemão, Bonhoeffer, ele escreveu, esse homem, ele foi um mártir cristão, contemporâneo. Ele se levantou contra o nazismo e contra todas as atrocidades que estavam ocorrendo naquele período. E certa vez ele escreveu e disse: a nossa vida não é apenas muita dificuldade e trabalho duro, é também descanso e alegria na bondade de Deus. Trabalhamos, mas Deus nos alimenta e sustenta. Existe razão para celebrar. Deus está nos chamando para regozijar, celebrar no meio das nossas vidas. Nós temos de nos regozijar, meus irmãos. Mas só existe uma única forma para nós nos regozijarmos. Sem o conhecimento salvífico e pessoal na pessoa de Jesus Cristo, e sem a certeza plena da nossa salvação eterna, é difícil ter alegria. As pessoas mais abonadas, famosas, importantes, que possuem prestígio, que possuem tudo que existe debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, mas que não possuem a Cristo, elas vivem numa eterna e exaustiva corrida para buscar uma felicidade que eles nunca encontram. Compra um carro
de 1 milhão, aí não está bom, compra um de 2, de 5, de 10, eu quero avião, eu quero jato, eu quero viagem, eu quero mulheres, eu quero relacionamentos, eu quero orgias, eu quero, mas o vazio permanece no coração e na alma. Certa vez alguém disse que que existe um vazio em nossa alma do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher a lacuna da nossa vida. Só Deus, em Cristo Jesus, pode nos reconciliar consigo mesmo, para que nós possamos desfrutar da alegria da salvação eterna em Cristo Jesus. E meus amados, este é o testemunho que todos acreditam em Jesus e na sua graça. Porque se nós não tivermos essa convicção, os nossos sofrimentos atuais, as nossas angústias atuais, as nossas lutas atuais, elas nos dominarão, irão nos oprimir, irão nos paralisar, irão tirar o foco do nosso olhar de Cristo e passaremos a olhar para as dificuldades. Não perca o seu foco em Cristo Jesus. Permaneça olhando para Cristo. As injustiças podem estar acontecendo. O não reconhecimento pode estar acontecendo. A falta de julgamento correto pode não estar acontecendo. Mas você permanece olhando para Cristo. O verso 16, 17 para concluir diz: todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite, e mesmo assim nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, eles também não entendem. Meus amados irmãos, Deus não espera que nós tenhamos conhecimento pleno e exaustivo acerca dos seus propósitos, mas espera que nós venhamos a aprender tudo aquilo que Ele se revelou nas Escrituras, para que possamos aprender, compreender e aplicar em nossas vidas, para que possamos ser cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Só Deus tem o conhecimento na sua onipotência, onisciência, onipresença, em seus atributos. Ele conhece tudo de forma exaustiva. Nós, mortais, pecadores, que fomos atingidos pela queda de Adão, nós que somos imagem e semelhança de Deus, entretanto, a nossa imagem e semelhança, ela foi borrada pelo pecado. Nós não conseguimos compreender situações como essas relatadas por Salomão. E nós devemos, meus amados irmãos, nos submeter ao senhorio de Cristo, mesmo sem compreender plena e exaustivamente. Nós temos de ter a certeza, como o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deuteronômio 29, um texto muito conhecido, diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Existem situações que de fato nós não conseguimos compreender de forma plena, mas pela fé nós temos de ter a certeza que é o melhor de Deus para as nossas vidas, mesmo que sob uma perspectiva humana aquela situação não seja agradável. Apesar de todas as incertezas e perguntas não respondidas de forma exaustiva, existe uma certeza e convicção
E Salomão deixa muito claro isso, que todos serão julgados diante de Deus. Por isso ele enfatiza tanto, que a melhor coisa que devemos ser é tementes ao Senhor. A única vida realizada será daqueles que verdadeiramente reconheceram e serviram a Deus nessa terra. Por mais que se negue, por mais que não se goste de falar, porque falar em pecado hoje, não se quer mais falar de pecado nas igrejas. Não se quer se falar mais sobre juízo de Deus nas igrejas. Mas o próprio livro de Eclesiastes, capítulo 12, 14, o texto diz: pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Tudo será exposto. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, os povos com a sua fidelidade. 2 Coríntios 5:10, o texto sagrado diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Meus irmãos, com temor no coração, nós devemos tremer e temer a Deus e buscarmos, com auxílio do Espírito Santo, termos uma vida de santidade e obediência ao Senhor. E meus irmãos, apenas na revelação que Deus faz de si mesmo em Jesus Cristo, assegura-nos que há algo para além da vida da sepultura. Esse homem ímpio, ele recebeu todos os cortejos naquele funeral. Mas nesse sentido, as boas novas que como cristãos temos de compartilhar é a chave para se chegar além do sol, além dessa vida passageira. Cristo veio para viver, morrer e ressuscitar, a fim de trazer perdão para pecadores como eu e você. E meus amados, apenas por intermédio de Jesus Cristo, vemos a morte da morte e o nascimento de uma nova vida que durará eternamente. O apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Em meio às adversidades da vida e às injustiças decorrentes da natureza pecaminosa da humanidade caída, de presenciarmos o ímpio prosperar, o ímpio desfrutar de regalias debaixo do sol. Ou seja, aqui na terra, nós não devemos esquecer que as riquezas, o prestígio, o glamour, tudo isso é passageiro. Tudo isso é irrelevante se nós não tivermos a Cristo. Porque os ímpios, eles estão a passos largos para um grande abismo. Eles estão a passos largos para uma condenação eterna. E nós devemos nos alegrar no Senhor. Nós devemos ter a convicção que a nossa alegria, ela não está baseada apenas nas coisas circunstanciais dessa terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringisse apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. A nossa esperança, ela não está apenas nas bênçãos que recebemos aqui nessa terra, porque é bem verdade que Deus se alegra em abençoar o seu povo. A obediência traz bênção,
E a desobediência traz maldição para a vida do povo de Deus. Mas a nossa alegria, o nosso foco deve ser a eternidade. Nós temos de ter a convicção que nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros, que nos depararemos com todas as situações que vimos no texto que meditamos nesta noite. Mas o nosso coração tem de estar cheio de alegria, o nosso coração tem de estar transbordante, porque o Senhor é a razão da nossa alegria. A esperança da vida eterna é a nossa grande alegria. E meus amados irmãos, se você veio aqui nesta noite, ouviu a palavra do Senhor, o Espírito Santo moveu o seu coração, se arrependa dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de nos voltarmos para o Senhor plenamente, é tempo de revermos as nossas prioridades, é tempo de voltarmos a dar atenção a de fato o que é relevante. É tempo de, como igreja do Senhor, nos fortalecer os laços e termos a esperança eterna. Que nós possamos desfrutar da alegria da salvação em Cristo Jesus e nos regozijar somente nele, sabendo que ele é suficiente em nossas vidas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.